Olá, meu nome é Erickson e sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Estamos fazendo um estudo sobre as 7 cartas do Apocalipse. Nos últimos estudos fizemos uma introdução, depois entramos numa análise da carta que foi escrita para a igreja que se encontrava em Éfeso. Depois fizemos uma análise da carta que foi escrita para a igreja que se encontrava em Esmirna, também em Pérgamo e no último vídeo estudamos a carta que foi escrita para a igreja que se encontrava na cidade de Tiatira. Todas essas cartas elas foram escritas por João, de acordo com uma revelação que ele recebeu da parte de Cristo, para as igrejas que se encontravam na Ásia Menor. Essas cartas, elas comunicaram uma mensagem muito específica para cada uma daquelas igrejas. No entanto, todas essas mensagens, elas foram dirigidas a todas as igrejas, assim como está registrado no final de cada uma dessas cartas. Aqueles que têm ouvido, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas, pois não se trata de dispensações da história da igreja. Pelo contrário, essas mensagens elas foram comunicadas, destinadas a todas as igrejas de todas as épocas. Em particular, historicamente, primeiramente aquelas igrejas que se encontravam na Ásia. Posteriormente, essas mensagens deveriam percorrer, no decorrer da história, todas as igrejas de um modo geral. Porque cada mensagem comunicada aqui toca numa necessidade da igreja. Elas foram entregues no momento em que a igreja estava atravessando por um período de grandes tribulações, externas e também externas. Internamente, o objetivo dessas cartas é de santificar a igreja, santificar o povo de Deus. E é exatamente isso que devemos observar nas Sagradas Escrituras a todos nós que fazemos parte do povo de Deus. A mensagem que João recebeu para ser comunicada àquelas igrejas é uma mensagem atual, pois ela nos chama a um arrependimento verdadeiro na presença de Deus. Hoje estaremos analisando a carta que fora destinada para a igreja que se encontrava na cidade de Sardes. Queira Deus que nesse momento Ele edifique a nossa fé e fortaleça-nos no momento de tribulações que estamos atravessando. E que o Senhor assim abençoe a vida de todos nós. Por um instante, vamos orar e pedir que Deus nos abençoe, dando-nos a compreensão daquilo que está na sua palavra. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estudarmos a tua palavra livremente, sem qualquer impedimento, e pela ação do teu Espírito obtermos a compreensão dela, para a edificação da nossa fé e santificação da nossa vida. Te pedimos que o Senhor nos fortaleça e nos ajude no meio do mundo que estamos vivendo, de modo que sejamos verdadeiramente luz no meio das trevas, e que até o retorno do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos preserve, nos guarde e nos livre de todo mal. Oramos por isso, confiando ao Senhor as nossas vidas e fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Para introduzir o assunto de hoje, vale a pena lembrar que o propósito de todas as cartas é revelar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito também da carta que foi entregue para a igreja que se encontrava na cidade de Sardes. Aqui temos um mapa geral, só para termos uma noção de qual foi a primeira rota de todas essas cartas acompanhadas de todo o restante do conteúdo do livro do Apocalipse. Ela sai da ilha de Patmos e vai diretamente para Éfeso. De Éfeso deveria então percorrer uma via romana muito conhecida naquela época, que permitiria o entregador desses documentos percorrer e chegar em cada uma destas cidades. Logo ali em cima temos a cidade de Tiatira. Um pouquinho mais abaixo temos a cidade de Sardes. Esta é a parte ocidental da atual Turquia, que se encontra na Ásia. Sardes atualmente é chamada de Sarte e foi fundada por volta de 1400 antes de Cristo. Portanto, a cidade de Sardes, ou atualmente Sarte, é uma cidade realmente bastante antiga.
Era considerada uma das mais importantes cidades militares do Império Romano. Ela era conhecida naquele contexto, esse era o apelido que a cidade tinha, de a Inconquistável, tamanha força militar que esta cidade possuía. Ela foi edificada no alto de um monte de difícil acesso, localizado no oeste da Anatólia, hoje a atual Turquia. Foi capital da antiga província da Lídia e no vale do rio Hermus. Sua população, estimada no contexto do livro do Apocalipse, naqueles dias de João, era de mais ou menos 100 mil pessoas. Para o contexto daquela época, não era considerada uma cidade muito grande, não. Era uma cidade realmente pequena, embora tão forte do ponto de vista militar. O povo, portanto, era arrogante, vaidoso e muito confiante em si mesmo. A cidade tinha um estádio e vários teatros, um dos quais com a capacidade de receber até 15 mil pessoas. É considerado um grande teatro naquele contexto. Era famosa pela indústria de lã, têxteis e também de joias. Sardes ela era dedicada à adoração de Ártemis, chamada também, mais conhecida também como Diana. Principalmente a cidade de Sardes estava dedicada a uma deusa conhecida como deusa mãe, tamanha grandeza que significava essa divindade dentro da mitologia dos gregos. Então, ali na cidade de Sardes, tinha um templo dedicado especialmente à adoração de Cibele. E nenhum adorador podia se aproximar desse templo com as suas roupas sujas ou impuras, somente com um manto branco e limpo. O imperador resolveu fazer uma grande doação pessoal àquela cidade e a isentou de impostos durante 5 anos. E, em homenagem, essa cidade, então, edificou um templo dedicado a Tibério César, o imperador, mas foi desprezado pelo brilhantismo do culto imperial de Esmirna, onde também a adoração ao imperador era muito mais relevante naqueles dias, mais do que acontecia na cidade de Sardes. Naqueles dias, ela estava sofrendo um declínio em todos os aspectos. Essa cidade estava perdendo a sua reputação, como se estivesse passando por uma morte lenta e gradativamente perdendo o seu prestígio. Sua estima, portanto, estava bastante baixa. Após um forte terremoto no ano 17 depois de Cristo, ficou quase toda destruída. Essa cidade, ela foi arruinada por causa desse terremoto. A sua reputação, que já estava em declínio, acabou de ser ainda mais humilhada. Sua riqueza, seus monumentos perderam força. A falsa segurança e orgulho que ela tinha deram lugar agora à insegurança e também ao medo. A morte parecia chegar rapidamente, principalmente do ponto de vista espiritual. Essa percepção refletia a realidade de quase toda a igreja, que parecia adormecida. Distanciava-se da verdadeira espiritualidade. Estava ativa, engajada em obras à vista dos homens, mas ao mesmo tempo, à vista de Deus, esta igreja se encontrava naquele momento, naquele contexto, fraca e declinando-se espiritualmente, como se estivesse morrendo. Essa era a condição da igreja nos dias de João, né? Um pouquinho da sua história e como a igreja naquele contexto estava se encontrando. Vamos ler agora a passagem em Apocalipse, capítulo 3, verso 1 ao verso 6, que diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreve. Ou seja, essa mensagem ela é destinada à igreja de Sardes através do seu representante, através do seu mensageiro, aquele que deveria ler o texto e comunicar a todos os crentes daquela cidade. Esse era o anjo. Essas coisas diz
aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrependa-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos agora iniciar uma análise desse texto, tentando entender o que ele quis dizer naquele contexto, obviamente trazendo o seu significado para os nossos dias também. O texto começa dizendo: ao anjo da igreja em Sardes escreve. Como as demais cartas, esta foi dirigida diretamente para o anjo da igreja, ou seja, o mensageiro principal dela, responsável por ler e transmitir o comunicado com fidelidade a todos os cristãos. A descrição de Cristo aqui no texto, como originador da mensagem à igreja em Sardes, é dupla. O texto diz, primeiramente, que Cristo é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ele mesmo se descreve assim, o próprio Cristo. A segunda descrição que ele dá de si mesmo aqui nesse texto é que ele tem as 7 estrelas. O que isso significa? Primeiro, 7 Espíritos de Deus. Essa é uma referência ao Espírito Santo que procede tanto do Pai como também do Filho, ao crente. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 7, versos 37 a 39, capítulo 15 do mesmo Evangelho, verso 16 e o verso 26. O Espírito é o dom que capacitou o Filho, por isso o Filho tem esse dom. O Filho tem o Espírito, o Filho tem os 7 Espíritos de Deus, que representam aqui o poder de Cristo, que também representa múltiplos ministérios no mundo. Também se relaciona à sua plena sabedoria e ação, daí porque o número 7, porque significa aqui a totalidade da sabedoria e do poder do Espírito que agora Cristo tem para agir de forma total e plena no mundo, na força do Espírito Santo. Ele se apresenta como aquele que tem o poder vivificador, revitalizador da igreja. A igreja estava morrendo, mas Cristo aqui se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Já no início, na introdução, já se apresentando à igreja como aquele que unicamente pode trazer a força restauradora da igreja e revitalizá-la e revivificá-la, trazendo-lhe, portanto, vida, vigor espiritual para aquela comunidade que estava declinando-se espiritualmente falando. Cristo também se apresenta aqui não apenas como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, mas aquele que tem as 7 estrelas. É isso que está no texto. O que isso significa? Significa o seguinte: em Apocalipse 1, verso 20, diz que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E quem dá essa própria interpretação é Cristo. Ele mesmo que dá essa interpretação para João. Cristo declara aqui a sua autoridade e poder sobre a liderança espiritual da igreja. Tudo indica que o enfraquecimento espiritual da igreja começou com os líderes. Eles começaram a declinar-se da sua condição espiritual, fracassando ao receber e comunicar fielmente a palavra de Deus.
E quando isso acontece, quando a liderança da igreja, ela se enfraquece espiritualmente, ela perde a comunhão com Deus, ela perde a confiança na sua palavra, quando ela abandona as orações, os jejuns, quando ela abandona o interesse primordial de obedecer a Deus em primeiro lugar, para obedecer interesses pessoais ou interesses que vêm do mundo fora da igreja, isso acaba afetando diretamente a vida da igreja. Os líderes, certamente, eles declinaram, a fraqueza da igreja começou com os líderes, e agora Cristo declara ter os líderes nas suas mãos, como lemos em Apocalipse capítulo 1, verso 20, e é repetido aqui, Jesus falando que tem as 7 estrelas, né? O Espírito Santo e a palavra estavam sendo negligenciados, né? Através da palavra de Deus, através das Escrituras, Deus fala conosco. É o meio ordinário, autoritativo e suficiente pelo qual Deus fala conosco. A palavra. E através da oração, através dessa experiência de nos render e de render a Deus todas as nossas ansiedades, necessidades, petições, nós falamos com Deus. Pela palavra, Ele fala conosco. Pela oração, nós falamos com Deus. Se você abandona a palavra, você, embora muito comprometido com a oração, mas abandona a palavra, a sua espiritualidade fica prejudicada. Porque não é possível conceber Deus e a sua vontade fora da palavra de Deus. E isso, obviamente, afeta imediatamente o conteúdo das nossas orações, pois acabamos não orando conforme a vontade de Deus. Mas se nós valorizamos mais a palavra e abandonamos a oração, também sofremos aí um declínio na nossa espiritualidade. Porque, embora Deus fale conosco através da palavra, se nós não falarmos com Deus, se nós não expormos a Deus, nós acabamos alimentando sentimentos e convicções que, na relação com Deus, ficam prejudicadas. Deus assim se relaciona conosco e nós nos relacionamos com Ele através desses canais da oração. E quando esses líderes, eles falham na leitura e na exposição da palavra de Deus, bem como no comprometimento sério da oração, eles começam a sofrer o declínio na sua saúde espiritual. E isso vai afetar todos aqueles que confiam nele, todos aqueles que são afetados pelas suas decisões. Por isso, Cristo se apresenta através dessa carta à igreja de Sardes, inicialmente dizendo que ele tem poder e autoridade sobre os líderes. E então ele fala à igreja através desses líderes, os primeiros que devem agora restaurar e procurar o arrependimento da sua condição, para que, uma vez restaurados na sua condição, a igreja pudesse ser bem dirigida, a igreja pudesse ser uma igreja mais saudável, por ter à frente dela líderes saudáveis espiritual e emocionalmente. O Espírito Santo e a palavra estavam sendo negligenciados no contexto daquela igreja. Como a todas as igrejas, o Senhor declara aqui no verso 1, conheço as tuas obras, o que é invisível aos homens, porque como líderes podemos construir impressões, aparências, podemos até convencer as pessoas de uma condição moral irrepreensível e conquistar delas a confiança, mas por trás dessas aparências é totalmente possível, como líderes, vivermos o contrário e sermos incoerentes em relação àquilo que publicamente demonstramos para as pessoas. No entanto, o Senhor Jesus declara conhecer todas as obras da igreja. Ele conhece aquilo que é invisível aos homens, é perfeitamente claro para o Senhor. Nada pode ser ocultado ao Senhor. Você olha para uma determinada igreja e pensa, né? Poxa, essa igreja é uma igreja realmente, entre aspas, perfeita. Não existe igreja perfeita. Onde há gestão humana, há falhas.
há imperfeições. E muitos líderes orgulhosos não querem transparecer para a igreja que eles são frágeis, que eles são fracos, que eles têm pecados, e acabam sofisticando o comportamento e ocultando das pessoas suas deficiências. Mas aos olhos de Deus, isso não pode acontecer. Aos olhos de Cristo, isso não pode acontecer. Cristo conhece totalmente o que se passa na vida da igreja. Ele conhece todas as suas obras, aquelas que despertam o prestígio, aumentam a reputação e provocam o louvor dos homens. Mas também Cristo conhece aquilo que poderia causar grande escândalo por causa da vergonha que é escondida. Aos olhos do Senhor, nada está em oculto. Ele conhece perfeitamente todas as coisas, todas as obras, as visíveis e as invisíveis. O nome Sardes é a forma plural da palavra grega sarde, que é uma variedade de pedras preciosas, assim como está registrado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, verso 13, e também aqui no próprio livro de Apocalipse, no capítulo 4, verso 3, e no capítulo 21, verso 20. A raiz da palavra ali é sarde, de cor laranja, vermelha ou até marrom. É uma variedade de pedras preciosas, mas também possuía outros significados, como por exemplo, som de alegria ou o que permanece. A palavra sarde poderia ser também traduzida por esses significados. Cristo revela a realidade espiritual aqui da igreja. Quando ele fala que conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. O nome está relacionado com a sua reputação pública. Quando ele diz que vives, nome de que vives, isso mostra como aquela reputação era sustentada. Era uma igreja ativa e também dinâmica. Só que o texto continua no final do verso 1. E estás morto. Ela era conhecida pela sua dinâmica, pela sua atividade, mas na sua realidade, aquela igreja estava vivendo um declínio espiritual, a ponto de Cristo mesmo chegar a essa conclusão: estás morto, tá? Porque não havia vitalidade espiritual naquela igreja. Era uma igreja muito semelhante àquela que nós estudamos aqui sobre a igreja de Éfeso, uma igreja dinâmica nas suas obras, mas internamente já tinha perdido sua verdadeira motivação de existir. Nas Escrituras, a morte significa separação, bem como ausência de vida. O incrédulo, por exemplo, ele não tem vida espiritual, né? O incrédulo, ele não tem a sua condição espiritual regenerada. Por isso ele não consegue conceber, ou melhor, relacionar coisas espirituais com coisas espirituais. Ele ouve o Evangelho, mas o Evangelho para ele é um escândalo. É motivo até de escárnio, de profanação, de blasfêmia, porque para ele não faz o menor sentido. E não vai fazer mesmo, porque a sua condição espiritual é como que de morte. Fisicamente ele está vivo, mas espiritualmente para Deus está morto, completamente morto. Em relação à igreja, como que nós podemos tratar isso, morte em relação à igreja? Nós não podemos tratar da mesma forma. Biblicamente falando, no caso do sono, morte é tratado como sono, às vezes indicando carnalidade, fraca comunhão e baixo compromisso com Deus. Quando nós falamos assim, um crente que está morto, né? Uma igreja que está morta, obviamente essa igreja não pode morrer, porque a igreja, ela é resultado da obra de Cristo. E o comportamento da igreja jamais anula a eficácia da obra de Cristo. Mas isso não significa dizer que a igreja não está sujeita a enfrentar declínios espirituais, fragilidades espirituais, frustrações na sua dinâmica, na sua vida, na sua vivacidade, na sua alegria.
E é nesse sentido, portanto, que aqui Cristo se relaciona com a igreja, ao dizer que ela está morta, porque embora dinâmica, publicamente falando, espiritualmente ela estava declinando da sua condição espiritual. A igreja era meramente nominal. Sua reputação, quando Cristo diz que tens nome, porque era uma igreja nominal, estava viva para o mundo, mas morta para Deus. Não representava pureza e fidelidade, mentia sua verdadeira realidade espiritual. Tem nome de que vives, mas a sua realidade é de morte. Portanto, essa era uma igreja que acostumou-se com a reputação externa, com as falsas aparências, mas internamente ela precisava ser tocada por aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e nas suas mãos as 7 estrelas. E é assim que Cristo se apresenta aqui. Uma igreja corre esse risco de perder essa vitalidade quando devota o seu passado à sua história. Quando o seu passado, quando a sua história passa a ser mais importante do que o seu presente e, inclusive, o seu futuro. Uma igreja que vive de passado é um museu, né? Museu, tudo o que você encontra dentro dele são objetos que remetem ao passado. A igreja, ela não vive da sua história passada apenas, tá? Mas a igreja vive com vistas naquelas obras que lhes aguarda no futuro. Prossigo para o alvo, para aquelas que estão diante de mim, diz o apóstolo Paulo. Então, uma igreja, ela começa a declinar-se espiritualmente quando ela devota excessivamente o seu passado ou a sua história. Quando ela prioriza a sua reputação. Ora, a história da igreja é dinâmica. Existem momentos que a igreja ela tem uma boa reputação, né? Não me refiro aqui ao bom testemunho, mas a reputação de ser talvez uma igreja numerosamente grande, talvez a reputação de uma igreja que esteticamente, na sua forma arquitetônica, é uma igreja cuja reputação é admirada, as pessoas gostam de passar na porta, tirar foto, todo mundo quer fazer casamento nela, né? Porque é uma igreja que, do ponto de vista da arquitetura, é uma igreja belíssima. E aí não se admite qualquer alteração, a igreja está crescendo, não vamos destruir aqui, derrubar a parede, vamos aumentar, ou vamos fazer essa adequação aqui. Não pode mexer de jeito nenhum, a igreja sempre foi assim. E quando ela começa a exaltar a sua reputação, e não valores muito mais importantes do que a sua reputação física, né? Estética, ela acaba entrando por um caminho que não é o caminho mais seguro para a sua saúde espiritual. Também a igreja ela se torna como a igreja de Sardes, quando ela se preocupa mais com as formas que com a função e também a vida. Velhas tradições mortas, rigor estético exagerado. E não se percebe que, em relação a algumas questões, a igreja precisa dinamizar a sua comunicação, se fazendo compreendida na sociedade na qual ela vive, sem adulterar o conteúdo do Evangelho, sem adulterar os princípios fundamentais da fé cristã. Mas a igreja precisa entender aquilo que na Reforma Protestante se tornou um lema. A igreja reformada está sempre se reformando, não se referindo aqui ao conteúdo do Evangelho, mas é que historicamente a igreja, a tendência dela, por causa da sua fragilidade espiritual, a tendência da igreja é de modo discreto e progressivo ir se afastando do Evangelho. É nesse sentido que nós compreendemos o lema da Reforma Protestante do século XVI. Ela está sempre se reformando, porque ela está sempre fazendo um autoexame crítico à luz das Escrituras e sempre retornando às Escrituras, se mantendo no caminho reto que o Senhor determinou para que ela andasse. Também, quando ela passa a se definir por seus números, suas estatísticas, como se estivesse no poder dela a capacidade, o poder de salvar pessoas. E mesmo quando ela não consegue
testemunhar um crescimento orgânico do seu número, na ansiedade de agradar os homens, começa a adotar métodos e doutrinas e formas litúrgicas que não podem ser seguramente amparadas pelas Escrituras Sagradas. Nesse momento, ela começa a entrar num processo de degeneração. Começa a perder a vitalidade. Ela pode ter nome de que vive, mas para Deus ela não está viva. Porque ela abandonou aquilo que na palavra do Senhor ela foi orientada a obedecer. Dentre tantas outras maneiras, de desobediência a Cristo. No verso 2 nós lemos: a advertência de Cristo é: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Quando Jesus diz para aquela igreja, através do mensageiro, do ancião, do presbítero, do pastor daquela igreja, ser vigilante, ou seja, fique acordada. Jesus está aqui chamando a atenção da igreja desse estado de sono. Veja, no final do verso 1 diz que estava morto, mas agora Jesus está dizendo: ser vigilante. Ou seja, fique acordada, desperte, porque a igreja não pode ser tratada como uma igreja morta aqui, assim como nós nos referimos àqueles que não conhecem a Cristo. A condição é diferente. Por analogia da Escritura, essa foi uma advertência para os crentes voltarem à comunhão, ou seja, se arrependerem ou confessarem os seus pecados e começarem a andar no Espírito, à luz da sua palavra. A advertência é: parem de viver como vocês estão vivendo. Se arrependam da condição que vocês se encontram. Voltem-se para a palavra. Reformem-se a partir da palavra. E vocês então experimentarão a verdadeira realidade de vida na presença de Deus. Mesmo que para os homens estejam mortos, importa estar diante de Deus viva, porque anda de acordo com a palavra que Ele nos entregou. Jesus diz: ser vigilante, fique acordada, mas também Ele diz: consolida, ou seja, fortaleça o resto que estava para morrer, tornar firme. Alguns estavam vacilando, alguns estavam já quase que entrando por um caminho, sem volta, entre aspas. A advertência de Cristo é: trate esses de tal modo que eles sejam fortalecidos, firmados, consolide o resto que estava para morrer. O modo do verbo imperativo auristo aqui no grego indica urgência, pois outros crentes estão morrendo, mas ainda não morreram. É preciso, portanto, que a igreja haja rapidamente, com urgência, sem perder tempo, que procure esses irmãos e trate com eles, os consolidando, antes que eles se tornem apóstatas do Evangelho, apóstatas da verdadeira religião. O verbo grego aqui, plerô, que traduz a palavra íntegro, poderia ser traduzido também por completo, se referiu àquilo que não estava completo, porque não tenho achado íntegras as tuas obras. Aquelas obras eram obras parciais, obras neutras, obras indefinidas, isentas, sem identificação clara. Obras essas que não estavam, em outras palavras, publicamente comprometidas com o verdadeiro Evangelho. Por isso eram obras neutras. As obras da igreja de Sardes não eram obras íntegras, como não são, infelizmente, de muitas igrejas nos nossos dias. Mas à luz dessa palavra, há tempo para o arrependimento, há tempo para voltar-se para as Escrituras e fazer uma reforma interna, a começar da sua própria liderança, a começar dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, a começar dos bispos, a começar das diretorias de ministérios, de sociedades internas, a começar da liderança, dos professores de escola dominical, dos missionários, dos evangelistas, a começar da liderança da igreja. Há tempo para voltar-se,
Há tempo para o arrependimento. E esse é o tempo que o Espírito de Deus está chamando, mais uma vez, todas as igrejas de todos os lugares ao arrependimento. Porque as obras nem sempre são completas, são parciais, são confusas e indefinidas do ponto de vista da retidão da sua palavra, da palavra de Deus. Faltavam qualidades espirituais e morais, suas obras não tinham a fonte e o motivo adequados, não eram medidas pelos padrões divinos, eram obras medidas pelas ambições carnais, eram obras medidas pelos interesses populares, eram obras medidas pelas expectativas de uma sociedade caída, mas não eram obras medidas pelas Escrituras. É muito fácil, é cômodo e conveniente quando nós nos comparamos com aqueles que são mais fracos do que nós. Dificilmente nós nos comparamos com aqueles que são mais fortes, porque teremos que admitir que somos fracos. Então, muitas vezes, nós nos comparamos com crentes que são mais fracos. Muitas vezes nos comparamos, como profissionais que somos, com outros profissionais menos habilitados para a tarefa que estão realizando. Muitas vezes comparamos a nossa igreja com igrejas menores em vários aspectos. Dificilmente nós nos comparamos com aqueles que estão numa reputação maior. Mas a questão não é com quem nós nos comparamos do ponto de vista horizontal. Porque essa comparação ela é nociva. Ela provoca dissensão dentro da igreja. Inveja, cobiça, divisões, ira, ela divide. O nosso chamado não é para nos comparar com o nosso irmão ou com a igreja ali da esquina. O nosso chamado é para nos comparar com as Escrituras, porque elas são o padrão que Deus estabeleceu para todos nós. E quando nós nos comparamos com as Escrituras e o que elas exigem de todos nós, só nos resta uma convicção: precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos fortalecer as nossas mãos, lavar as nossas vestes de toda imundície, de toda promiscuidade religiosa e moral, nos voltarmos para Deus dia após dia e sermos mais solidários com os fracos, sermos mais tolerantes e compassivos com aqueles que não têm a mesma maturidade que nós temos, ao invés de, concorrendo com eles, afirmar a nossa reputação de que somos melhores. Não, esse não é o caminho que o Senhor requer da sua igreja. E essa igreja é uma igreja que media o seu valor, media a sua força pela sua reputação externa. Ela tinha nome de que vivia, mas para Deus estava morta, tá? E esses padrões deveriam ser os padrões divinos, os padrões que são resultado do Espírito Santo na vida do seu povo. Portanto, não estavam sendo aprovadas por Deus. No verso 3, à luz de tudo isso, a palavra de Cristo é: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Cristo fez aqui para a igreja de Sardes e faz também para mim e para você que me ouve neste momento 4 advertências. Primeiro, lembra-te. Lembra-te. Consulte a sua origem, de onde você saiu, né? Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas no princípio Deus nos concedeu vida através do seu Santo Espírito. Volte agora ao princípio, faça uma análise do princípio, para perceber a distância. Nós fomos gerados pela palavra do Espírito. Vamos fazer uma análise agora do princípio, olhando para a palavra, olhando para os padrões divinos, e nos assim recordar daqueles princípios e da verdade que deveríamos ter observado em cada um dos nossos passos e não observamos. Lembra-te é a primeira advertência. Segundo, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que a igreja aqui recebeu e ouviu? Porque a advertência de Cristo, para que a igreja se lembrasse, não é para que ela consultasse o seu passado.
quem fundou a cidade, quem fundou a igreja, quem foi que construiu as paredes, quem foi que comprou os bancos, quem foi que investiu aqui ou ali, quem foi que deu contribuição A ou B. Não é esta memória que a igreja é chamada a recordar. A igreja é chamada a se lembrar daquilo que ela tinha recebido e ouvido por parte da palavra de Deus. Ela recebeu fé para crer e recebeu a palavra para guiá-la. E o exercício que a igreja dos nossos dias também precisa fazer. Voltar às Escrituras, mais uma vez eu repito, voltar às Escrituras, lembrando-nos de que fomos gerados pela palavra, pela ação do Espírito, pelo Logos de Deus. E é assim que nós, olhando para as Escrituras, devemos analisar a nossa vida como igreja e a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar. Não existe outro meio, não existe outro caminho, não existe outra finalidade aqui na palavra. A terceira advertência é: guarda-o. O que você recebeu e o que você ouviu, guarda, ou seja, obedeça. Ande em obediência, preserve a fé e a palavra que você recebeu. Veja que a advertência de Cristo se volta totalmente para uma reforma da igreja, para uma revitalização da igreja, para uma restauração da igreja, para a reconstrução da igreja, para o reendireitamento dos passos da igreja, à luz da palavra de Deus, não à luz das suas velhas tradições. Se mexer naquele banco, se mexer naquele móvel, se mexer naquele adorno, o fulano de tal vai ficar nervoso, não vamos mexer. Ora, meus irmãos, isso não é o mais importante para a igreja. O mais importante para a igreja é a palavra, é a vida de oração, é o seu comprometimento missionário. É isso que explica o fato de ainda estarmos aqui nessa terra, guardando aquilo que recebemos e aquilo que ouvimos. O que recebemos? A fé, a vida, que nos habilitou a crer. Crer em quê? Crer na palavra que ouvimos e que nos chegou de modo fiel pelo Espírito de Deus. É isso que Jesus está advertindo a igreja: guarda-o, guarda-o. E por fim, arrependa-te. Ou seja, à luz disso tudo, é preciso tomar uma decisão. E a decisão é: mude a sua conduta, mude a sua postura, mude a sua direção, recondicione a sua maneira de interpretar a igreja e o mundo na qual ela está inserida. Mude os seus valores, mude a sua postura, arrependa-te. Sem arrependimento, a fé e o ouvir a palavra se tornam apenas protocolos religiosos, estética, formalismo, cerimonialismo, vazios da vida que Deus requer de cada um de nós. Precisamos, à luz do que recebemos e ouvimos, nos arrepender, voltar àquilo que é o princípio que devemos observar. Lembra-te. Então, ainda no verso 3, Jesus diz: se a igreja não agir assim, ela estará sujeita a algumas punições, tá? E essas punições, elas são necessárias e importantes para restaurar aquele que está resistente e também para discernir aqueles que são e não são do povo de Deus. Por isso, a punição divina, a disciplina divina, ela é importante, embora seja doída, embora seja difícil de ser atravessada. A punição divina, ela é importante para os crentes verdadeiros serem fortalecidos, resgatados do engano e restaurados à sua condição, e até para discernir aqueles que são falsos e que estão no meio da igreja, fazendo de conta que pertencem ao Senhor, mas na verdade nunca pertenceram, porque nunca experimentaram do dom da vida eterna. Cristo virá como ladrão, é a promessa. Porquanto, se não vigiares, ou seja, se não guardar, a palavra aqui está paralela, a palavra guardar no grego significa vigiar, observar atentamente, tá? Então, a palavra de Jesus é: se não guardar, se não obedecer, se não se arrepender, se não vigiar, virei como ladrão. E será surpreendida
nas suas más obras com o juízo naquele dia, ou seja, no dia do juízo final. Quando Cristo vier, aqueles que não pertencem ao Senhor, porque não se arrependeram das suas más obras, serão surpreendidos por um juízo ainda maior no dia que Cristo se revelar dos céus. Se o dia é desconhecido para mim e para você, e certamente esse dia é desconhecido, eu não sei o dia, não sei a hora que Cristo voltará, e você também não sabe. Embora muitos falsos mestres na história da igreja especularam o dia da volta de Cristo e até ousadamente anunciaram este evento, marcando na agenda o dia e o horário, nenhum de nós sabe qual é o dia e a hora do seu retorno. Então, diante desse fato desconhecido, a melhor e mais sábia medida é a prevenção. É a prevenção. Nós não sabemos o que vai acontecer, então vamos nos preparar. E como nós nos preparamos à luz do texto que estamos lendo? Vigiando, observando aquilo que recebemos e ouvimos, estando atentos àquilo que é a vontade revelada de Deus na sua palavra, vivendo não apenas de ler e conhecer, mas obedecendo aquilo que está na palavra. Verso 4, muda o tom de Cristo para com a igreja, porque agora Cristo vai declarar um elogio para esta igreja. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Algumas pessoas eram rebeldes na igreja, não se comportavam como a maioria e foram reconhecidas. As vestiduras contaminadas aqui, que Jesus se refere, indicam uma ironia. Os idólatras de Cibele, aquela chamada deusa mãe, conhecida como a mãe de todos os deuses, a deusa Cibele, se aproximavam do templo com as suas roupas brancas, mas as vestimentas puras não eram deles, eram as dos crentes. Eram as dos crentes. Esses poderiam não usar os trajes brancos da falsa religião, mas eram fiéis, eles eram puros na sua condição religiosa e moral, e também eles estavam isentos da apostasia, da idolatria e do nominalismo religioso, um dos maiores males dos nossos dias. O secularismo, que está se tornando cada vez maior dentro da igreja, tem tornado a vida de muitos crentes um cristianismo, na vida de muitos crentes, um cristianismo meramente nominal. Eles vão à igreja, eles levantam as mãos, eles fazem as suas contribuições com fidelidade, eles participam dos ministérios com regularidade, mas fora da igreja ninguém sabe quem é essa pessoa, porque as suas obras não são íntegras, são parciais, não estão completamente comprometidas com o testemunho de Cristo. E, portanto, ninguém sabe que aquele ou aquela, se são crentes verdadeiros, se são seguidores de Jesus Cristo e que estão prontos para enfrentarem qualquer tipo de hostilidade, até mesmo a morte, se necessário for, por causa do testemunho de Cristo. Então, muitos dentro da igreja não contaminaram as suas vestiduras, não tinham a roupagem branca e a lisura da falsa religião, mas as roupas e as vestiduras brancas, às vistas de Deus, só tinham aqueles que eram fiéis ao Senhor. A promessa para eles está no final do verso 4, quando diz: andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Andarão de branco junto comigo, pois as suas vestiduras são dignas. A promessa é esta: os fiéis se recusam a andar segundo os padrões idólatras do mundo e recebem a promessa de se vestirem de branco, vestes superiores àquelas que são meramente revestimento externo de vidas impuras e corrompidas pelo pecado. As vestes brancas prometidas se relacionam aqui com a salvação, com a santificação, com a purificação, com a justificação e mais,
com a identificação dessas bênçãos com o próprio Cristo. Porque, segundo lemos em Apocalipse capítulo 7, versos 9 ao verso 17, também capítulo 19, verso 6, verso 9, essas vestiduras brancas se relacionam imediatamente com as próprias vestiduras de Cristo. Por isso, essas vestiduras brancas se relacionam aqui com a salvação, santificação, purificação, justificação e identificação com o próprio Cristo. Qual é a segurança dessa promessa? Está no verso 5. No verso 5 nós lemos que o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. O seu nome, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Veja só, os nomes não serão apagados do livro da vida. Veja a relação das vestiduras com a garantia da salvação, que é descrita aqui no registro no livro da vida. Portanto, as vestiduras brancas, elas estão relacionadas com esta salvação. Nós estamos atravessando por grandes tribulações. Parece que tudo está perdido, mas a promessa é que no final, a nossa salvação, ela estará garantida. Nós fomos livres da condenação do pecado, mas ainda sofremos com a presença e ainda com a influência do pecado da nossa natureza. Então, em certo sentido, nós, a igreja, já fomos salvos por Cristo, porque os efeitos eternos foram anulados, foram cancelados na cruz de Cristo. No entanto, por causa da presença do pecado em nós, pela ação do Espírito, estamos sendo salvos dessa presença, desse poder atuante em nós. Queremos fazer o bem, mas somos flagrados pela nossa própria consciência fazendo aquilo que é mal e que desagrada ao Senhor. Mas pela obra da santificação, pelo processo da santificação, estamos sendo salvos. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, porque quando Cristo vier, a presença do pecado em nós será completamente retirada. Por isso a nossa condição de ressurretos na presença do Senhor será semelhante àquela que Cristo tem neste momento, de perfeição. E não haverá mais nenhuma possibilidade de dor, de choro, de lágrima, de frustração, de fadigas, porque estaremos livres da presença total do pecado na nossa natureza. Essa é a promessa que Cristo aqui faz para a igreja, considerando que ela já foi salva, ela está sendo salva com essas palavras, e a garantia é que no dia do juízo final, ela será salva, o seu nome não será apagado do livro da vida. Os crentes são mantidos pelo poder de Deus e de Cristo, e têm os seus nomes registrados no livro dos decretos redentivos de Deus. O mesmo livro que Cristo estará abrindo a partir do capítulo 6, a partir do capítulo 5. Ele toma o livro, e aí entramos no capítulo 6, ele abre o livro e começa a romper os seus selos, revelando os decretos redentivos de Deus para a igreja e as punições para os ímpios até que chegue a consumação dos séculos. Os que não têm os nomes no livro da vida, assim como nós lemos no capítulo 20, verso 15 do livro de Apocalipse, serão lançados no lago de fogo, onde sofrerão eternamente um estado de condenação eterna. Um estado de condenação eterno. Segundo, Cristo dará testemunho deles, é a segunda promessa aqui e a segurança no verso 5. Cristo dará testemunho dele, como diz, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Cristo dará testemunho deles para a absolvição eterna. O justo juiz se revelará dando testemunho a favor da salvação eterna daqueles que pelo seu sangue tiveram suas vestiduras lavadas de toda iniquidade e de toda condenação. Diante do Supremo Juiz, Cristo dará esse testemunho, como nós lemos, Jesus já tinha dito isso em Mateus capítulo 10, verso 32, que ele haveria de, aqueles que confessarem o seu nome publicamente, ele, diante do Pai e dos anjos, haveria de confessar o nome de tal pessoa. E assim Jesus está aqui repetindo no livro de Apocalipse. No capítulo 8 de Romanos, verso 34, nos ensina o apóstolo Paulo que com a boca nós confessamos aquilo que no nosso coração nós cremos. Confessar a Cristo publicamente faz com que as nossas obras diante do mundo sejam íntegras.
As pessoas precisam ouvir a respeito do nosso comprometimento com Cristo, como Cristo, Ele nos redimiu do pecado, e como Deus assim demonstrou o seu grande amor. E esse é o testemunho que devemos dar ao mundo, e quando damos esse testemunho ao mundo, estamos tornando as nossas obras completas, íntegras. Ele dará testemunho ao Supremo Juiz e também diante dos anjos, como ele prometeu, pois esse testemunho será público. E a carta termina com um apelo, assim como nós encontramos em todas as cartas. Esse apelo diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, essas cartas não se relacionam com dispensações da igreja no decorrer dos séculos. Seria uma incoerência tal afirmação. Mesmo porque, quando Cristo vier, Ele encontraria não uma igreja santificada, se observarmos o que diz na última carta, a carta de Laodiceia, o que estaremos estudando aqui nos próximos vídeos. Pelo contrário, quando Cristo vier, pela obra do Espírito, a igreja estará muito mais purificada do que ela se encontra hoje. Porque o Espírito está atuando no meio da igreja e Cristo reina no meio da igreja. É como dizer, por exemplo, que toda a obra de Cristo na vida da igreja, no final, estará redundando em um fracasso. É uma incoerência. É uma incoerência também textual, porque a carta é dirigida para a igreja que se encontrava em Sardes. Mas a sua mensagem não foi só para Sardes, porque pelo Espírito essa mensagem é dirigida a todas as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e não somente a igreja. Esse apelo universal confronta as igrejas que estão cheias de atividades, mas não cheias do Espírito Santo, sem evidências externas de pureza e fidelidade a Deus. E Cristo, pelo Espírito, advertiu para lembrar, receber, ouvir e se arrepender, confiados na promessa da salvação eterna. Esta mensagem que Cristo entregou a João, para que chegasse até a igreja de Sardes, pelo Espírito Santo, chega até os nossos dias, comunicando-nos com verdade e autoridade qual é o nosso dever diante das tribulações que nos cercam. Se interpretássemos aqui mensagens estas a dispensações históricas da igreja, teríamos que admitir que algumas dessas cartas, porções das Escrituras, já perderam o sentido, o significado e já não comunicam mais nada da parte de Deus para nós. Isso seria um erro gravíssimo, pois a mensagem que acabamos de ler e explicar nos chega pelo Espírito de Deus, chamando-nos a atenção para aquilo que no meio da nossa igreja e na nossa vida pessoal precisamos observar à luz das Sagradas Escrituras, assim nos prevenindo para o dia que se aproxima quando Cristo vier como Supremo Juiz. E Ele, uma vez que arrependidos dos nossos pecados, haverá de dar testemunho diante do Pai e diante dos santos anjos para a nossa absolvição eterna. Dito isso, eu quero nesse momento, chamar a atenção para que você volte a sua atenção totalmente para as Escrituras. Não confunda pregadores com as Escrituras. Pregadores são servos, meros instrumentos. O mais importante para todos nós é a Escritura. Pela graça de Deus, temos entre nós bons pregadores, bons expositores. Mas a nossa confiança precisa estar naquilo que eles comunicam com fidelidade, ou seja, a palavra. Volte-se para a palavra, siga a palavra de Deus, pois ela é a autoridade que temos entre nós para reger a nossa fé e a nossa conduta cristã até que o Senhor Jesus volte. Atendendo, observando atentamente o que diz a palavra de Deus, estaremos tornando as nossas obras íntegras e honrando aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus assim abençoe a minha vida e a sua vida, não somente hoje, mas por todos os dias, até que seja o dia final. Vamos orar mais uma vez e depois quero dar apenas um aviso. Oremos. Senhor,
à luz da Tua palavra. Te pedimos que renove a nossa fé e nos fortaleça para nos voltar ao Senhor, à luz do que ensina a Tua santa palavra. Nos ajude, Senhor, a sermos uma igreja forte, relevante, que tenha as suas vestes purificadas da imundície do pecado da falsa religião e que tenhamos o nosso testemunho publicamente comprometido com o Senhor, único e Salvador das nossas vidas, o Senhor Jesus. Oramos pedindo ao Senhor misericórdia sobre todos nós, sobre a igreja evangélica em toda a face da terra, para que assim o Senhor então glorifique o Teu nome e sejamos livres dos enganos e das artimanhas dos nossos inimigos. Oramos por isso, nesse tempo de tribulações, em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a visitar o site da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, www.pipg.org. Você encontrará ali várias informações a respeito da igreja, das atividades, dos cultos, e também você encontrará um guia de instrução para cultos domésticos que a nossa equipe pastoral preparou com muito cuidado para que você pudesse baixar gratuitamente e fazer uso no ambiente da sua família para ler, orar e assim serem edificados na palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida e te guarde, é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.